O GIMP 3 chegou oficialmente e com ele muita novidade bacana também. Dentre elas, na minha opinião, algumas que o GIMP já deveria ter há muito tempo, mas se chegaram agora, melhor do que nunca. Então vamos comentar essas novidades aqui no vídeo e também vamos responder a uma pergunta. Será que agora dá para levar o GIMP a sério? Será que agora dá para trabalhar de verdade com o GIMP? A gente vai responder essa pergunta no final do vídeo. Fala aí, cara, beleza? Eu sou Renan Mairink, sou designer profissional há mais de 10 anos, especialista em design de experiência do usuário. E nesse canal aqui a gente costuma falar sobre design com softwares livres. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as novidades do GIMP 3.0. Caso você não conheça, o GIMP é uma ferramenta de manipulação de imagens equivalente ao Photoshop. Então ela tem capacidades de manipulação de imagens bem parecidas com as do Photoshop, porém ela é gratuita e software livre, então você pode auditar o código, pode baixar gratuitamente e uma série de outras liberdades que o Photoshop não te dá. Em contrapartida, ela não é tão poderosa quanto o Photoshop, mas com essa versão ela vai caminhando para ficar cada vez mais poderosa. Em algum momento a gente espera com muita fé que chegue ao patamar do Photoshop. Lembrando, a gente já fez um vídeo falando sobre a Release Candidate, que já fala algumas novidades lá. Você vai ver basicamente elas repetidas aqui, porque é o objetivo da Release Candidate, né? Ela é para ser como seria uma release se fosse lançado. Então, muita coisa nova que a gente viu lá, a gente vai rever aqui, só que refinada. Mas o que a gente tem de novidade? Vamos começar pela primeira de todas. Deixa eu trocar minha telinha para vocês verem aqui o GIMP, tá? Deixa eu botar ele aqui em tela cheia para ficar mais legal. Primeira coisa que a gente vai ter é quando você abrir o GIMP, você vai ver isso aqui, que é a telinha de boas-vindas, tá? Deixa eu botar ela mais para cá, se vocês conseguirem ver sem cortar ali meu vídeo. Essa é a telinha que você vai ver assim que você iniciar o GIMP. Então já vai te facilitar em algumas coisas. Então você já vai poder personalizar o seu GIMP, você vai poder deixar ele como você quiser. Por exemplo, você pode trocar aqui entre cores escuras, os tons de cinza médio, que eu particularmente acho feio, ou as cores claras, que dependendo do seu sistema e do que você está fazendo, talvez você prefira deixar todos os programas com cores claras, e aí você talvez queira deixar o GIMP assim também. Mas eu gosto de deixar ele com cor escura. Já o tema dos ícones, a gente tem dois padrões. A gente tem os ícones antigos do GIMP, que é para quem realmente é aí mais antigo no uso do GIMP, e o tema padrão, que aqui no lugar de vir padrão está como default. E aí a gente tem aqui usar os ícones simbólicos, que é como ele vem configurado por padrão, mas se você remover aqui, você vai ter os ícones coloridinhos, tá? Aí vai da sua preferência. Escala dos ícones aqui embaixo, você tem duas opções. A de você sobrescrever os tamanhos do tema e você definir aqui, mexendo nessa barra, tá? Ou você pode desativar isso daqui e deixar que o tema que você escolheu defina esse tamanho, tá? Eu prefiro escolher o tamanho porque eu gosto do ícone pequeno, para eu poder deixar eles aqui nessa barra bem no cantinho. Eu não gosto que isso me atrapalhe, tá? E o dimensionamento das fontes a mesma coisa, tá? 100% vem o tamanho padrão do tema, ou o tamanho padrão do seu sistema, ou você pode diminuir ou aumentar para o que você precisa, tá? Idioma, vai vir o idioma do seu sistema por padrão, mas você pode escolher utilizar algum. E aqui, duas opções. Uma que eu acho bem legal e outra que eu particularmente estou pensando em desativar. Essa aqui, menu de mesclagem barra de título, é um erro de tradução. Na verdade, deveria ser mesclar barra de título e barra da janela, né? Que são essas duas coisinhas aqui, ó. Tirando aqui, para você poder observar, seria aqui onde está o nome aqui, né? Essa barra da janela e essa parte de baixo, tá? Seria basicamente essas coisas que ele está dizendo que pode mesclar. Se você clicar aqui, você vai ter que reiniciar o GIMP para poder ver o resultado. E aqui é agrupar ferramentas, tá? Que está dizendo usar grupos de ferramentas, deveria ser agrupar ferramentas. Você desativando isso aqui, você vai ter todas as ferramentas, né, desse jeito aqui, separadinhas, tá? Parte de contribuição, isso aqui ajuda, porque agora você tem mais informação sobre como contribuir. Clicando aqui vai ter como reportar erros, escrever código, traduzir, fazer várias coisas. Em criar, a gente tem novidades, né? Que é onde você, de fato, vai poder puxar aqui, criar um novo arquivo,
ou puxar algum que você já abriu, mexer nas coisas aqui. A gente já viu essa tela antes, se você viu o vídeo da Release Candidate, eu vou deixar até no card aí para caso você queira ver, tá? Aqui realmente é o básico, tá? Abrir alguma coisa que você já fez, ver alguma coisa nova ou abrir um arquivo existente que não esteja nessa lista. São as 3 coisas que você pode fazer aqui. Mas tem uma outra novidade que está aqui em notas de lançamento, que é o seguinte: as notas agora elas têm essas setinhas do lado das coisas que elas falam. Então, toda vez que você quiser saber o que uma dessas aqui quer dizer, basta você clicar nessa setinha e ele vai brilhar um lugar na tela. Por exemplo, aqui, ó, Initial UI for Non-Destructive Layer. Você vai ver que esse FX aqui vai brilhar, ó, porque tem a ver com essa região da tela, tá? Então fica mais fácil, caso você não queira ler a tecnicidade ou nem saiba a tecnicidade de cada nome dessas coisas aqui, clicando nessa janelinha, você vai ter como saber o que eles estão falando ali. E isso é bem legal. Outra novidade aqui que o GIMP trouxe é que a gente tem agora essa parte aqui da trava, né, da camada, que em outros programas ela é bem simples, né? Só um cadeadinho, você clica, ele trava tudo, você desclica, ele destrava tudo. Aqui a gente tem o controle, né? A gente sempre teve, só que agora ele é um pouco mais fácil. Então eu posso clicar aqui e eu posso travar o que eu quiser. Então, posição e tamanho, se eu quiser. Posso travar aqui também os pixels. Posso travar aqui também a visibilidade. Então nunca vai trocar a visibilidade, ó. Posso ficar tentando clicar aqui, nunca vai mudar. E aí também posso travar o canal alfa, se eu quiser. E eu posso voltar aqui removendo essas opções. Eu ainda acho que deveria ter uma opção de, por exemplo, se eu desse 2 cliques aqui e eu travava tudo. Tipo, eu simplesmente travo todas as coisas. Dou 2 cliques, trava tudo, dou 2 cliques, destrava tudo, tá? E aí se eu der um clique só, aí eu vou colocando aqui cada um conforme eu quiser, tá? Pelo que eu tô reparando aqui, não tem nenhuma bind aqui, sei lá, Ctrl clique, Shift clique, clique duplo, clique do meio. Nenhuma das que eu tentei faz isso, que é travar tudo de uma vez, tá? Mas seria uma coisa boa de ter, até para ficar um pouco mais aderente com esses padrões que a gente já tá falando. Cara, não é porque o GIMP é uma ferramenta de software livre que ela pode fazer tudo como ela quiser. Ela tem que aderir a alguns padrões. Isso até para facilitar que novos usuários cheguem na ferramenta. Um deles é que a trava de camada é reconhecida em qualquer outro software, como você clica, ela trava, você clica, ela destrava. As travas mais específicas costumam ficar mais escondidas, né? Então, assim, aqui ele está invertendo o jogo, né? Então, se eu quisesse travar tudo, eu teria que clicar e clicar em todos os carinhas aqui. Aí depois, para destravar, eu não tenho a opção de dar 2 cliques, sei lá, dar um clique direito, qualquer coisa, e ele destravar tudo. Eu tenho que clicar de volta e desclicar de volta todo mundo. Isso aqui gasta tempo. Então, talvez, sei lá, 2 cliques ele trava tudo, 2 cliques ele destrava tudo. Poderia ser um atalho legal para melhorar essa feature, tá? Mais uma feature interessante do GIMP é que agora a gente pode selecionar múltiplas camadas. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho 3 camadas, o meu fundo é essa camada rosa e essa camada azul. E eu posso tanto criar um grupo, né? Posso criar aqui um grupo de camadas. E agora eu posso, segurando Ctrl, selecionar as camadas que eu quero e mover elas para dentro de um grupo diretamente. Ou eu posso fazer algo ainda melhor, que é o quê? Se eu estiver selecionando mais de uma camada, eu posso controlar diversas coisas em todas elas ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, estou mexendo na transparência, mas eu também poderia colocar aqui, por exemplo, adicionar, que aí todas as duas vão ficar com essa propriedade, luz dura. E eu poderia colocar esses filtros por cima dessas camadas também. Todas as outras modificações do programa também funcionam com esse tipo de coisa. Além dessa novidade nas camadas, agora nós também temos novidades na ferramenta texto. Então, vou criar um texto qualquer aqui. Agora eu posso simplesmente, selecionando o meu texto, que já gera uma camada nova separada ali para mim, eu posso trocar o estilo dele. Então eu não preciso trocar só a cor aqui, que eu também posso selecionar qualquer cor que faça sentido para mim, mas eu também posso colocar o estilo. Ele está vindo aqui com esse contornado e preenchido. Deixa eu até escolher uma outra fonte aqui que dê para a gente visualizar melhor esse efeito acontecendo. Acho que essa aqui dá. Ó,
contorno e preenchimento ao mesmo tempo. Então eu posso trocar para o modo de preenchimento, que é o modo padrão que o GIMP tinha antigamente, ou posso trocar para esse modo contornado, onde a minha fonte vai ter só o contorno, ou utilizar ambos ao mesmo tempo, tá? Isso aqui é um grande avanço para a ferramenta de texto do GIMP, que sempre foi um pouquinho problemática, mas agora está bem melhor. Isso aqui é uma coisa que a gente até fica pensando assim, a gente que já usa outros programas também, até pode pensar, porque isso está sendo tratado como uma novidade, mas a questão é que o GIMP por muito tempo teve esse problema, ele não tinha isso, que é uma coisa que é padrão da indústria. E aí a gente entra naquela questão, né, de experiência, e a gente sempre fala, né, da lei de Jacob. Se você tem um produto que é de um determinado segmento, então, por exemplo, um editor de imagens ou um programa de manipulação de imagens, nessa indústria existem padrões, existem convenções que já são amplamente adotadas. E se o seu programa não adota, existe uma chance de que ele vá criar rejeição com os usuários. Porque quando as pessoas abrem o GIMP, ainda que ele não seja o Photoshop, ainda que ele não seja o Affinity Photo, ainda que ele não seja outro programa qualquer dessa indústria, né, dos conhecidos, as pessoas esperam ver alguma similaridade. Seja os atalhos que podem ser um pouco parecidos ou não, seja algum detalhe na interface que pode ser parecido ou não, ou as formas de interagir com certos elementos, como por exemplo seleção. A seleção múltipla do GIMP sempre foi estranha. E agora ela está um pouco mais parecida com o que se conhece em outros programas da indústria, o que pode diminuir a barreira de entrada para novos usuários, o que é uma coisa boa. Além disso, nós também temos uma novidade, que essa para mim, talvez nessa release, seja a maior novidade, que é o painel de filtros, que a gente pode ver aqui pelas camadas. A gente vai comentar um pouco mais sobre os problemas envolvendo essa release, e um deles envolve, né, essa feature, mas como é que agora está funcionando as coisas? Se você é usuário do GIMP da versão 2.99 ou anterior, você vai se lembrar que tudo que tem aqui no painel de cores, aqui no painel de filtros, todas essas coisas eram coisas destrutivas. Então, como que funcionava o GIMP antigamente, tá? Se eu pegar aqui uma feature qualquer dessas dos filtros, por exemplo, eu vou botar aqui desfoque, vou botar esse aqui, desfoque gaussiano. E aí eu aumento meu desfoque aqui. Se eu fizesse isso no GIMP antigo, seria dessa forma aqui. Eu coloco o filtro, dou OK e pronto, ele está fundido na imagem. Eu não posso desfazer, não posso clicar aqui, não posso fazer nada. Ele está fundido na imagem e destruiu a minha imagem. Então eu não posso tirar esse filtro para ver se tipo tá bom, tá ruim, fazer comparações e tal. Só que hoje em dia, graças a essa melhoria no GIMP, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso ter o filtro, desde que essa caixinha aqui esteja desmarcada, e aí eu posso colocar ele do jeito que eu quero. Então vamos supor aqui que eu quero colocar esse tanto, dou OK e ele vai ficar guardado nesse menu, que na minha opinião é um menu muito pequeno, tá? Mas ele vai ficar guardado bem aqui nesse menu. E aí, a partir daqui, se eu quiser, eu posso retirar a visualização desse filtro ou recolocar a visualização e até mesmo editar esse filtro. Então, tá em 10, eu quero botar aqui em 40 para ficar mais visível no vídeo. E aí eu posso deixar assim e retirar e recolocar caso eu precise, tá? Isso também vale para, por exemplo, eu quero colorir essa imagem. Então eu vou aqui em colorizar, vou botar aqui a imagem, sei lá, com esse tom. Acho que aí tá bom. Vou colocar mais ou menos aqui assim, para ficar um pouco mais azulado, né? Então, dei OK aqui, olha o que vai acontecer. Eu tenho que colorizar aqui, aí eu posso retirar ele, se eu quiser, ou posso recolocar ele, tá? Isso é bom porque agora o GIMP vai caminhando para que você tenha uma edição não destrutiva. Então você pode colocar certos filtros, tirar certos filtros, e isso vai facilitar a sua vida. Porque, vamos supor, você colorizou essa imagem aqui, mas você falou, não, colorizado não tá legal, vou deixar só o desfoque. Você pode vir aqui e só remover
o colorizar e deixar o restante dos filtros que você colocou. Isso aqui torna as coisas melhores para a gente que é usuário do GIMP e torna as coisas mais fáceis para novos usuários do GIMP, porque já é mais parecido com padrões que são utilizados nessa indústria, tá bom? Agora, tirando isso daqui, a gente tem algumas outras novidades em relação a cores, em relação à propriedade do arquivo, várias outras coisas, tá? Mas isso não são coisas que eu costumo utilizar, ok? Então eu vou deixar um vídeo do Davis Media Design, onde ele explica ponto por ponto essas novidades. E aí eu vou falar agora sobre a questão de viabilidade técnica, ok? Ou seja, eu vou responder a pergunta do começo. Dá para usar o GIMP agora? Dá para utilizar ele profissionalmente? Dá para começar a trabalhar com ele, substituindo o Photoshop e usando ele no lugar? A resposta para essa pergunta é sim e não. Por quê? Hoje, o GIMP, eu poderia dizer que ele é um substituto melhor ao Photoshop do que ele já foi, mas ele ainda não é um substituto completo. Então, por exemplo, ele ainda não tem objetos inteligentes, mas ele tem várias outras features que agora permitem que você trabalhe de uma forma muito mais profissional. Então, por exemplo, a edição não destrutiva permite que você pegue um arquivo do GIMP com os filtros e todas as coisas, abra em outro computador e você possa continuar editando aqueles filtros no outro computador. Não é mais aquela coisa de você ter que saber quais filtros foram colocados e falar ou deixar por escrito para alguém, ó, tem que usar filtro tal, 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 para a pessoa tentar reproduzir em outro lugar. Que é uma coisa que seria, vamos dizer assim, a gambiarra não destrutiva, né? Para você falar para alguém editar alguma coisa da mesma forma que você editou em outro GIMP, em outro computador. Tipo, sei lá, você colocou uma certa forma de colorir, um certo ajuste, e a pessoa tem que fazer esse exato mesmo ajuste, essa exata mesma forma de colorir em outro GIMP. Hoje você consegue salvar isso, esses filtros, deixar isso pronto, salvar como arquivo do GIMP, mandar o arquivo do GIMP para a pessoa, para ela abrir e só ficar trocando ali a imagem que seria o alvo desses filtros. Isso hoje é possível, antes não era. Isso facilita alguns fluxos de trabalho. Por exemplo, quem trabalha com questão de fotografia, né, que tem que mexer ali na colorização das imagens, às vezes quer deixar tudo padronizado, quer botar um filtro padronizado em todas as imagens, não precisa mais decorar como o filtro foi configurado, pode colocar isso dentro do arquivo e colocando as imagens ali, colocando filtro nelas, né? Copiando o filtro de um lugar, levando para o outro. Isso é um fluxo que agora é mais fácil no GIMP. Outros fluxos de edição, no geral, né, tão mais fáceis também, estão um pouco melhores. Então, o que eu diria para você ele não é um substituto perfeito, mas ele hoje é um substituto melhor. Então, sim, você consegue utilizar o GIMP profissionalmente. Já conseguia antes, tanto que eu utilizo aqui no meu fluxo de trabalho, mas agora você consegue com muito mais poderes, ok? Mas a gente chega na parte dos problemas. Então, não é porque o GIMP lançou uma nova release que agora ele é um programa perfeito. Ele tem seus probleminhas e a gente vai conversar de alguns deles agora. Então, voltando aqui para o nosso GIMP, a gente tem alguns probleminhas que eu gostaria de apontar com vocês. O primeiro deles é essa janela, tá? Essa janelinha do filtro é muito pequenininha. Outra coisa que tem aqui no GIMP é essa configuração aqui. Deixa eu abrir o diálogo de boas-vindas de novo. Deixa eu tirar ele da frente aqui para vocês conseguirem enxergar. E se eu for nessa parte aqui de personalizar, eu vou ter isso aqui. Menu de mesclagem, barra de título, requer inicialização. Então, marco esse cara aqui, fecho. E aí eu vou reiniciar o GIMP. E agora que eu reiniciei, olha só que legal. Agora, a minha barra do topo do programa, ela é toda o GIMP. Ela não tem nenhuma relação necessariamente com o sistema operacional. Então, os controles de janela estão aqui. Eu tenho aqui todo o menu, né? Arquivo, editar, tudo mais. Tudo nessa barra aqui. Desenvolvedores do Inkscape, pelo amor do nosso grandioso Deus Pinguim, vocês precisam copiar essa feature. De nada. Isso provavelmente deve ter sido pensado para que o programa ele tivesse uma consistência em termos de interface, o que é bom. O que está sendo ruim é que ele cria esses recortes aqui, ó, na parte de baixo do programa. Tem até um workaround, se você botar o programa em tela cheia, isso é resolvido,
Só que a questão é que geralmente você não trabalha com o GIMP em tela cheia. Você geralmente utiliza ele como programa até para você poder alternar entre as janelas, né? Então, se eu tivesse outros programas aqui, eu poderia alternar entre eles. Ainda falando de problemas do GIMP, tem essa issue aqui aberta pelo Pedro Paulo, um dos inscritos aqui do canal. Inclusive, se vocês acompanham a nossa live de sexta-feira, né? Ele costuma aparecer bastante lá. Já esteve com a gente, por exemplo, quando a gente estava fazendo lá o concurso de plugins do Pempot. Ele estava dando um suporte para a gente lá. E aí, olha aqui, ó, o que ele aponta. Mover alguns dos botões para cada efeito nas camadas de efeito do GIMP. Isso realmente faz sentido, porque esses botões estando aqui embaixo são controladores que pode ser ideal você ter, como por exemplo os de mover e tal, mas alguns desses botões realmente poderiam estar dentro aqui, para você ter menos espaço sendo utilizado de forma inútil por aqui. Então, eu até iria além do que ele propôs aqui, né, que ele propôs de mover o de editar e o de remover, mas eu iria além e também retiraria o do olhinho daqui, porque já tem aqui do lado e ele funciona, né? Então eu deixaria realmente só o controle de hierarquia e esse controle de marriage aqui, para que isso aqui entrasse de fato como destrutivo na camada. Deixaria só esses três embaixo, o olho já está aqui, deixaria os outros aqui. Talvez eu adicionasse um também para você travar o efeito, né? Igual a gente faz com travar a camada, de você travar o efeito para que ele não possa ser editado, não possa nada, ele sempre vai existir, sabe? Eu acho que poderia ser legal. E ele propôs isso aqui já no GIMP, propôs outras coisas também das que a gente falou, tá? E se você encontrar alguma coisa no GIMP, lembre de fazer isso, cara. Proponha lá para eles, porque isso realmente leva a ferramenta mais para frente. Então, se você encontrou alguma coisa que tá esquisita, você achou algum problema, bota lá para eles que de vez em quando pode ser que os caras acabem pegando para fazer e resolvam esse problema. O que eu queria mostrar para vocês, só para fins de comparação, é uma coisa que eu notei, inclusive lá nas conversas do nosso grupo, né? A gente sempre está conversando sobre várias coisas lá, incluindo sobre essa release do GIMP. Eu reparei o seguinte, cara, e eu não sei se é o caso de muitos de vocês, mas a questão dos filtros aqui, deles não estarem, tipo, eu poder clicar aqui, botar filtros e tal, tá bem em paridade com outros programas, como por exemplo o próprio Affinity Photo. Então eu não posso clicar com o botão direito aqui e adicionar um filtro. Não, não tenho essa possibilidade aqui, né? Só que se eu adicionar um filtro aqui também, né? Deixa eu botar esse desfoque de movimento aqui, por exemplo. Apliquei. Eu não tenho nenhuma possibilidade de ver esse filtro aqui, sabe? Eu não tenho um botão onde eu posso ver esse filtro de alguma forma e tal. Pelo menos assim, me parece que, lógico, eu estou utilizando aqui a versão 1.10 aqui do Affinity Photo, né? Então aqui ó, 1.10.6. Talvez essa versão em específico não tenha essa funcionalidade, talvez o Affinity 2 já tenha, tá? Mas eu percebo que pelo menos esse tipo de ajuste no GIMP tá mais visível. Então se eu pudesse colocar aqui um filtro desfoque, né? Deixa eu botar aqui, por exemplo, esse. Se eu botasse aqui um filtro de desfoque, ele ia ficar aparecendo para mim aqui. Então eu consigo ter esse controle. Só que tem um porém. Eu consigo ter o controle de visualização, eu consigo ter o controle de edição, consigo ter o controle de hierarquia, né? Consigo ter aqui a mesclagem, né? Que aí eu faço esse filtro aqui se tornar parte da imagem, eu consigo apagar ele, mas eu não consigo criar. Isso foi um apontamento que apareceu lá no grupo. Então, assim, o que eu imagino aqui, pelo menos minha impressão, tá? Se eu tenho essa caixinha aparecendo para mim o tempo todo, então eu posso clicar nela, né? Do mesmo jeito que eu posso clicar aqui e vão ter opções. Ó. Aqui, independente de ter alguma coisa, eu posso clicar, né? Que são as travas, a gente já viu isso aqui. Eu posso clicar e vão ter essas opções para mim. Então, por que aqui não tem opções de filtro? Seria mais intuitivo que tivesse. Ou, se não, de ter aqui as opções de filtro, pelo menos clicando com o botão direito na camada,
deveria ter aqui alguma opção para colocar filtros, né? E, pelo que eu estou percebendo, não tem. Não acho que isso vá atrapalhar muito a vida das pessoas que acostumarem com esse fluxo, mas pode atrapalhar a vida de alguns que podem estar acostumados com outros fluxos. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Será que não dá para deixar mais intuitivo? Será que não dá para deixar mais fácil? A gente tem que sempre pensar por esse caminho, tá? A gente não pode se prender muito ao conceito de sempre foi assim, tem que continuar sendo assim. Não necessariamente, tá? Se dá para fazer de um jeito mais fácil, dá para fazer de um jeito mais tranquilo, a gente tem que tentar fazer, tá? E é isso sobre o GIMP 3.0, senhores. Qual a opinião de vocês? O que vocês acham? Acham que agora dá para utilizar o GIMP melhor? Não dá? Quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, peço para você deixe um like e se inscreva no canal. Cara, isso ajuda muito, de verdade. Eu vejo pelas métricas aqui do YouTube, cara, os vídeos em que vocês engajam, vocês comentam, mesmo que vocês comentem qualquer coisa, e que vocês deixam like, eles conseguem chegar a mais pessoas. Então, se você não quiser compartilhar o vídeo com ninguém, pelo menos deixa o like e comenta. Isso já ajuda pra caramba, beleza? Se você quiser também, nós temos um grupo no Telegram. Lá você pode falar diretamente comigo e com os inscritos do canal que estão lá sobre vários temas, inclusive o próprio GIMP, beleza? O link é t.me/designerslivres. Você não precisa ter o Telegram instalado no seu computador, no seu celular para utilizar. É só logar com a sua conta através do link e você já vai poder falar com a gente, beleza? Se você quiser também, eu ofereço mentorias para UI e UX designers que querem melhorar suas habilidades. Então, se você quiser, a gente pode, nessa mentoria, tratar softwares livres como o Penpot e o GIMP durante esse trabalho de UX design. Então, vai da sua vontade aí, se você quiser. Se você não quiser, a gente pode trabalhar com softwares tradicionais do mercado, que a gente também tem um grande portfólio de conhecimento sobre isso, tá? Todos os detalhes sobre essa mentoria estão na descrição. E agora, no final, tem um outro vídeo que eu quero muito que você assista. Espero te ver por lá e até a próxima. Valeu!